Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Isaías, capítulo 40. Eu queria, por favor, que você reparasse se tem alguém perto de você sem a Bíblia. E aí você pode chegar pertinho dele, pertinho dela, e oferecer o seu exemplar da Escritura, usar a simpatia que Deus te deu, para abençoar o seu vizinho, a sua vizinha. É um texto um pouco grande, mas belíssimo. Capítulo 40 de Isaías é muito bonito. Nós vamos considerá-lo do verso 10 em diante. Refletindo neste tema, ninguém é como o nosso Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 10 a 31. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. E eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para um holocausto. Todas as nações são como nada perante ele, são por ele reputadas menos do que nada e como coisa vã. A quem, pois, podeis assemelhar Deus? Ou que figura podeis comparar a ele? Quanto ao ídolo, o artífice o funde, e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece, procura para si um artífice perito, para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou isso mesmo? Ou não tendes entendido desde a fundação da terra? É ele quem está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. É ele o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Na verdade, mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles e secam-se, e a tempestade os leva como pragana. A quem, pois, me comparareis, diz o Senhor, para que eu lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Porque dizes então, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está escondido ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Queridos, que texto, que linda passagem da Escritura,
que não poderia ter um tema mais elevado, uma passagem da Escritura que fala sobre Deus. Este é o tema, este é o assunto, abordado aqui pelo profeta Isaías, divinamente inspirado. E então este profeta, cheio do Espírito Santo, começa a nos falar coisas importantíssimas, coisas da maior seriedade para a nossa vida, que poderiam ser resumidas em uma pergunta: quem é como Deus? A quem poderíamos comparar Deus? E essa pergunta só tem uma resposta possível: ninguém pode ser comparado a Deus. Ninguém é como Deus. Ninguém é como o nosso Deus. E para embasar esta declaração poderosa, o profeta elenca diante dos nossos olhos várias coisas nas quais Deus é único, exclusivo, incomparável. Você está aí com a Bíblia aberta nessa página, então vamos reconsiderar alguns versos. Primeiro, no verso 10 e no verso 11, a Bíblia nos diz, irmãos, que ninguém é como o nosso Deus em amor. Deus é incomparável na forma e na intensidade e na perfeição como Ele ama. Versículo 10 e versículo 11. É muito curioso porque no versículo 10 o profeta prepara a chegada de Deus, a aparição de Deus. Ele vai introduzir Deus como assunto. Ele faz uma preparação dizendo: eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e a sua recompensa diante dele. Então esse Deus grande, esse Deus justo está chegando. E aí a gente lê e a gente arregala os olhos e o coração bate mais forte para ver este Deus que vai entrar em cena. E o que nós vemos é um Deus carinhoso, é um Deus terno, é um Deus cheio de bondade e de delicadeza, que é o verso 11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. É tão bonita essa maneira como o profeta nos apresenta o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro. Ele prepara os nossos corações para a chegada de Deus e fala: Ele é grande, Ele tem a sua recompensa, o seu galardão, Ele é poderoso. E quando a nossa atenção é captada, eis que é colocado diante de nós o amor de Deus, a bondade de Deus, que apesar de ser tão grande, poderoso, santo e importante, se revela como um pastor que pega as ovelhinhas no colo com toda a delicadeza. A gente não tem como não lembrar, ao ler este verso, de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Deus é incomparável na forma como Ele ama. Amor grande, amor intenso, amor perfeito. Meu querido, minha querida, não se iluda. Ninguém nesta vida ama, amou ou amará você como Deus. Ninguém, em toda a sua existência, amou, ama ou amará você como Deus te ama. E a gente sabe que este amor de Deus por nós, muitas vezes, leva sofrimento ao coração de Deus, porque nós somos pecadores. Tantas vezes nós o entristecemos com nossas escolhas erradas, palavras infelizes, ações que ferem o coração de Deus, e ainda assim, Ele não deixa de nos amar, Ele não desiste de nos amar. Há uma música de Gerson Borges, eu acho muito bonita a letra dessa música, diz: eu vi o coração de Deus, e era uma chaga aberta, sangrando demais nossa distância. Um amor assim é uma ânsia, pranteia nossa indiferença, anela por nossa presença. Eu vi o coração de Deus, e era uma chaga aberta.
Ninguém sofre igual a Deus, de saudade, amor eterno, derramado, confessado, dito, revelado, demonstrado em Cristo. Lamenta a incredulidade, mas perdoa, é verdade. Ninguém sofre igual a Deus, de saudade, amor eterno. Nem sempre a gente tem essa visão do Deus Todo-Poderoso. Tão grande, tão importante, tão elevado, tão santo. E a gente não se dá conta de que Ele sofre. Ou como diz o poeta, o coração de Deus é uma chaga aberta, lamentando a nossa indiferença, a nossa rebeldia, as nossas quedas, as nossas vergonhas, a dureza do nosso coração. Mas sempre aberto, esperando pela nossa volta ou pela nossa decisão. Este é o Deus verdadeiro e não há ninguém como Ele. Ninguém ama como Deus ama. Mas o texto segue em frente. E agora nós somos informados de que ninguém é como Deus em entendimento. Ninguém é tão inteligente, tão sabido como Deus. E essa é a ênfase dos versos 12 a 17. Quando o profeta fala, quem mediu com seu punho as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu os montes com pesos, e os outeiros em balanças. Deus é tão grande, que Ele carrega os oceanos na palma da mão. Deus é tão grande, que Ele mede o universo com os seus palmos. Deus é tão grande, que Ele pesa as montanhas gigantescas naquelas balancinhas de precisão. É isso que o profeta está dizendo aqui. E ele prossegue falando, quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Irmãos, quem foi o professor de Deus? Quem ensinou alguma coisa a Deus? Quanto mais o homem se aprofunda no conhecimento, quanto mais evolui a ciência, quanto mais nós somos informados sobre o funcionamento do universo, mais complexa a realidade se torna. E os supercomputadores e os grandes cientistas se unem para entender aquilo que Deus fez, com precisão, com perfeição. É isso que agora o texto sagrado está nos dizendo, este Deus tão grande, que carrega os oceanos na mão, que mede o universo a palmos, que mede as montanhas na sua balança. Este Deus tão inteligente, tão sábio, que não teve conselheiro, que não teve professor. Este Deus, meu querido, minha querida, será que Ele não é sábio o bastante, inteligente o bastante para conduzir a sua vida? E quantas vezes nós preferimos nós mesmos conduzir a nossa vida, ao invés de falar, Pai, faça-se a tua vontade. E a gente às vezes se acha mais sabido do que Deus. Senhor, me dê um namorado, de acordo com a tua vontade, Senhor, contanto que seja o João. Não é assim? Porque a gente acha que pode ensinar alguma coisa a Deus. Ensinar a Deus a fazer o trabalho dEle. Às vezes, a gente aprende muitas coisas com para-choque de caminhão e adesivo de automóvel. Eu sempre fico curioso das frases que eu encontro nos para-choques de caminhão e nos adesivos do para-brisas. E um adesivo desses chamou a minha atenção, estava escrito assim, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Eu não sei qual era o recalque desse indivíduo, mas ele colocou lá no automóvel, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. E eu olhei para aquilo e falei, está errado. Deus deu a vida para Ele cuidar da vida de cada um e de todos nós.
Claro, Ele nos deu a vida, Ele nos deu a liberdade. Nós podemos fazer com a nossa vida o que nós quisermos, podemos até mesmo rejeitá-lo. Mas se nós formos sábios, confiaremos a nossa vida a Deus e diremos a Ele, como disse Cristo: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque será que este Deus, que foi inteligente o suficiente para criar um universo tão complexo, não será capaz de gerenciar a minha vida? Em todas as suas áreas, na área sentimental, na área física, na minha carreira, na parte financeira e principalmente na parte espiritual. Se Deus é assim tão sábio, sábio é aquele que entrega a Ele a direção dos seus passos. Amém? Ninguém é como Deus em entendimento. Mas o texto vai adiante. E agora chegamos aos versos 18 a 26, onde nós aprendemos que ninguém é como Deus em poder. A quem podereis comparar Deus? Diz o verso 18. Com que figura podeis assemelhá-lo? Quanto ao ídolo, o artífice o funde e o ourives o cobre de ouro, e forja cadeias de prata para ele. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece, procura para si um artífice perito para gravar uma imagem que não se pode mover. O que Deus está falando aqui na palavra dele? Que tanto a imagem do rico, quanto a imagem do pobre, são exatamente isso, imagem. E nada mais. Não faz diferença se ela é feita de ouro, ou se ela é feita de um tronco. Não pode salvar, não pode ser alvo da nossa fé, da nossa confiança, não pode ser comparada a Deus. E aí ele prossegue dizendo: porventura não sabeis, não ouvis, desde o princípio não se vos notificou isso mesmo, ou não tendes entendido isso desde a fundação da terra? Verso 22. Deus é aquele que está sentado sobre o círculo da terra. Aí eu leio um negócio desse, escrito no ano 800 a.C., e vem alguém me dizer que quem descobriu que a terra era redonda foi o Cristóvão Colombo. Já estava aqui na Bíblia, né? Deus é o que está sentado sobre o círculo da terra. Eu não sei como está aí na sua Bíblia, na minha Bíblia está círculo. Outras Bíblias dizem a redondeza da terra. Outros falam o globo da terra. Tem algumas Bíblias ainda que falam a cúpula da terra. São palavras que podem traduzir o hebraico kug, que significa exatamente isso: círculo, globo, redondeza. Este Deus derrota os poderosos. Ninguém pode fazer oposição a Ele. Este Deus é tão grande, é tão poderoso, meus queridos, que a Bíblia fala no versículo 26, que nós podemos levantar ao alto os nossos olhos e ver as estrelas, ver as galáxias e dizer: quem criou estas coisas? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma faltará. Irmãos, isso é tremendo. Quantas estrelas existem no céu? Nós podemos contar? Hoje nós sabemos que a Via Láctea é uma galáxia com bilhões de estrelas e que no universo há bilhões de galáxias. Nem o maior computador do mundo poderia listar, elencar todas as estrelas. Mas a Bíblia fala que Deus as chama pelo nome. E que pelo poder dele, nenhuma delas falta. Não é uma imagem bonita? Como de um professor que está fazendo a chamada. E então Deus começa a chamar as estrelas, cada uma pelo nome. E todas elas dizem: presente. Este Deus que conhece as estrelas, este Deus que tem poder para mantê-las brilhando, é o Deus que quer tomar a nossa vida e conduzi-la segundo a sua vontade. Charles Spurgeon,
um pregador inglês do século XIX, comentando esse versinho, diz: aquele que conta as estrelas e as chama pelos nomes, não corre o risco de esquecer-se dos seus próprios filhos. Se Deus não esquece do nome de cada estrela, você acha que Ele vai se esquecer do nome de um filho, de uma filha, de uma vida que se rendeu a Cristo, de um homem, de uma mulher que foi resgatado pelo sangue de Jesus? Não, absolutamente não. Isso não vai acontecer. E é então que nós somos levados à quarta e última declaração a respeito de Deus. Ninguém é como Deus em salvação. Por que o profeta estava escrevendo todas estas coisas para o povo de Israel? Por que ele estava falando que Deus é incomparável em amor, é incomparável em entendimento, é incomparável em poder? Por quê? Porque algumas pessoas tinham esquecido. Algumas pessoas estavam se sentindo desesperadas, desamparadas. As adversidades da vida, os problemas, as tragédias haviam balançado no coração daquelas pessoas a sua fé, a sua confiança. Então o profeta disse tudo isso: olha, ninguém é como Deus em amor, ninguém é como Deus em poder, ninguém é como Deus em entendimento, para lembrar aquelas pessoas que há um Deus, e que esse Deus salva, esse Deus protege, esse Deus sustenta, esse Deus dirige, e ninguém faz isso como Ele faz. Diz o profeta, o povo de Israel estava falando: o meu caminho está escondido ao Senhor, o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Em outras palavras, aquelas pessoas estavam falando: Deus esqueceu de mim. Eu não sei se alguma vez você já falou isso, ou já teve essa impressão: Deus esqueceu de mim, eu saí do radar de Deus. Deus está olhando para outro lado. Ele não se importa comigo e com as coisas que eu estou vivendo. Algumas pessoas lá em Israel estavam dizendo isso: o meu caminho está escondido ao Senhor, o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. E aí a resposta do Senhor é: não. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Olha para mim, presta atenção. Deus não cansou de você. O Deus verdadeiro, o eterno, aquele que é o Criador dos céus e da terra, não se cansa nem se fatiga. E faz mais, Ele dá força ao cansado. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, porque Deus é aquele que dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Então o que nós precisamos fazer, queridos, é esperar neste Deus, é confiar neste Deus, é entregar tudo a este Deus, que é merecedor da nossa confiança, da nossa fé e da nossa adoração. Este Deus que salva, este Deus que salva. E ninguém salva como Deus. Um salva-vidas foi alertado de que alguém na praia se afogava. Ele ouviu a gritaria, nadou em direção à pessoa que estava se afogando, e de fato ali estava o banhista, já um pouco longe da faixa da areia, se debatendo. O salva-vidas nadou em direção a ele o mais rápido que pôde, e quando chegou a uma distância de mais ou menos uns 2 ou 3 metros, parou e ficou olhando. Quando aquele banhista chegou ao fim das suas forças e parou de se debater, amoleceu o corpo, então o salva-vidas se aproximou, pegou-o pelo braço e nadou com ele para a areia. Algumas pessoas que estavam na praia e que assistiram aquela cena perguntaram: por que você não chegou logo e o trouxe logo para a areia?
E o salva-vidas disse: enquanto ele estivesse tentando se salvar, eu não poderia salvá-lo. Enquanto ele estivesse se debatendo, era um perigo. Porque se eu me aproximasse dele, ele se debatendo poderia me golpear, e eu poderia ir ao fundo, poderia desmaiar, e morreríamos nós dois. Eu tive que esperar ele chegar ao limite das forças dele, para que então eu pudesse me aproximar e trazê-lo em segurança. Chama a minha atenção a frase inicial do salva-vidas. Enquanto ele estivesse tentando salvar a si próprio, eu não poderia salvá-lo. Sabem, essa é a dificuldade de muitas pessoas, muitas pessoas, estão tentando salvar a si mesmas. Mas ninguém é como Deus em salvação. Por isso nós precisamos nos render a Ele, confiar nele, descansar nele. Porque os jovens e aqueles que estão no auge do seu vigor enfrentarão limites. E aquelas pessoas mais fortes e atléticas deste mundo só podem ir até um certo ponto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Porque ninguém é como o nosso Deus. Ninguém ama como Deus ama. Ninguém entende como Deus entende. Ninguém pode como Deus pode. Ninguém salva como Deus salva. Acredite, ninguém é como o nosso Deus. É um Deus grande. É um Deus grande. E Ele quer fazer grandes coisas na sua vida, na vida de cada um de nós. Amém.